eu não pautei muito hoje, mas... eu vou trazer a minha realidade aqui pra vocês, tá? Vamos lá, eu preciso falar com vocês sobre espiritualidade. Sendo um cara gay assumido e que viveu dentro da igreja. Eu já tinha um vídeo aqui no canal, um vídeo passado. Eu acho que foi o primeiro vídeo que deu visualização aqui no canal. Tipo, foi como eu me assumi gay, né? E esse vídeo, ele foi, assim, super bombado. Não, já sei. Vou fazer um vídeo fazendo uma releitura de como eu me assumi gay. E o próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha espiritualidade nesse processo todo. Bom, basicamente foi um momento muito louco, assim. Eu cresci na igreja e eu me desenvolvi muito na igreja porque era uma coisa que eu gostava, né? Então, eu amava estar naquele ambiente. Eu sou uma pessoa assim que eu não sou muito aquietada com as coisas, então eu meti as caras. Na minha igreja não tinha grupo de jovens. O que eu fiz? Como bom resolvedor de problemas, fui lá e criei um grupo de jovens. E que deu muito certo durante muito tempo. E assim, eu amava tudo aquilo, me envolvi muito com quem é pentecostal, que eu sou pentecostal até hoje, inclusive, viu? Pelo amor de Deus. Me canta os corinhos de fogo aí pra não ver se eu saio rodando, falando umas línguas estranhas. E eu sempre fui muito pentecostal, então... com 8 anos já fui batizado com o Espírito Santo, já era profeta do Senhor, já, entendeu? Todo ali envolvido. Com 11 anos comecei a pregar, com 12, 13 anos pedi pra minha pastora para eu fazer o grupo de jovens, isso durou tipo uns 6 anos da minha vida, e foram momentos incríveis, eu amava fazer tudo aquilo. Cara, foi ali que eu me descobri em vários aspectos, como uma pessoa que amava ajudar outras pessoas, seja fazendo uma oração, ou seja ouvindo outra pessoa, dando conselhos. E era muito engraçado, né? Porque eu sempre ouvi muito isso na minha vida. Você é muito novo pra estar fazendo isso, muito novo pra estar fazendo isso. Mas eu sempre tive muita força de vontade, queria muito estar ali. Então eu acho que tudo que eu fazia, desde orar ou cuidar das pessoas, ou dar um conselho de relacionamentos, que eu nunca tinha beijado na boca na vida, era sempre com muitas boas intenções. Então eu imagino que isso já era o suficiente, sabe? Tá, mas ali eu sempre tive um conflito muito grande desde que eu me entendia por gente, que eu gostava de meninos, especificamente de meninos. Então eu namorei com menina, já, né? Meu Deus. Eu era o pregador, ela era a levita do Senhor. Toda essa história que 90% dos meninos que são gays, que vieram da igreja, passaram. E ali, com uns 16 anos, eu entrei muito naquela fase da revolta, sabe? Aquela revolta adolescente, que também foi muito importante esse momento pra mim, que eu rompi aquele menininho que queria agradar todo mundo, e ali eu criei uma personalidade, enfim. Foi daí que eu tive meu primeiro relacionamento com um menino, e eu me assumi aqui no YouTube, inclusive, né? Pra quem não sabe, porque lá no vídeo eu conto como se todo mundo já soubesse, mas na verdade ninguém sabia de nada. Eu falei assim, eu sempre saquei como que fazia pra dar bom assim em vídeo, sabe? Eu sempre tive um feelingzinho da internet. Então eu sabia que era um tema muito polêmico e as pessoas em volta de mim, elas iriam ajudar nessa polêmica porque elas iriam assistir, afinal elas não sabiam de nada. Assim, rolavam uns rumores, porque eu já coloquei um alargador e tal. Então a galera já ficou meio tipo, é agora que esse menino vai se assumir. E foi mesmo. E assim, eu cheguei em casa depois do vídeo, né? Aí meu pai viu o vídeo. Minha mãe me mandou mensagem, meu irmão me mandou mensagem que ele tinha visto o vídeo. E foi mó climão. Eu falei, eita, que agora, né? Para quê? Porque ele sempre quis morar no albergue, né? Sempre foi meu sonho desde criança. Fiquei morrendo de medo. E, pra minha surpresa, meu pai foi um amor de pessoa de quando eu me assumi, sabe? E assim,
contrapartida também teve a questão da galera da igreja. Eu acho que foram os que eu mais, assim, precisei ficar rígido em relação a tudo aquilo, sabe? Porque eu tinha que me manter firme para não ficar sofrendo preconceito, né? Então, assim, sofri preconceitos velados, assim, de forma mais indireta, mas eu sempre me impus muito e isso me ajudou pra caramba. Então, se você se assumiu recentemente, tá nesse processo, se imponha, porque senão as pessoas, elas tendem a te maltratar. Mas, bom, além de tudo isso, eu acho que eu já tava muito assim, vamos que vamos, quem vier vai escutar. Porém, na real não foi assim, não foi tão agressivo. Só depois de um tempo que teve um surto lá de uma tia louca minha, que eu deserdei ela da minha família. Mas assim, durante esse período não foi. Mas a questão sempre foi comigo, sabe? Tudo aquilo que eu tava fazendo, toda aquela exposição que eu acabei fazendo, era mais por mim do que pelos outros, entende? Usar o YouTube pra falar pra mim, falar o que eu pensava de verdade, o que eu sentia, com o meu tipo de humor, com a minha forma de falar, a minha forma de me expressar pro mundo, foi mais pra mim do que pelos outros, entende? Então, quando eu me assumi, na verdade foi... Eu sou assim, sou muito automático, assim. As coisas pra mim, elas fluem, entende? Ou é ou não é, entende? Então, tipo, se as coisas vão fluir, eu vou lá, vou fazer. E se não eu simplesmente não faço, entende? Então, quando eu me assumi, já era dentro de mim. Diferente de quando eu não era assumido, que eu não conseguia nem pronunciar que eu era gay. Cara, aquilo era uma batalha muito louca dentro de mim. Mas assim, primeiro de tudo, eu, sei lá, me assumi pra minha melhor amiga, Stephanie. E... ela já sabia, né? Claro. Mas assim, foi aquilo, chorei bastante e tal. E aí fui me assumindo pros meus amigos primeiro. E aquela história de todo mundo, né? Que a gente fala que é bissexual e tal. Ai. Mas aí aos poucos eu fui me impondo. Mas quando eu me assumi, tinha uma questão muito grande que eu ouvi de muitas pessoas depois. As pessoas falam, né? Tipo, será que você realmente se entendeu? Será que você realmente se aceitou? Era esse ponto que eu queria chegar. E é muito louco, né? Tipo, tá, eu me assumi, mas será que eu realmente me aceitei como eu sou? Sabe? Tipo, se eu sou mais feminino, né? Será que eu aceitei esses meus trejeitos mais femininos? Como que eu lido com o meu preconceito, né? Porque até hoje eu sou preconceituoso, eu ainda tenho esses rastros de homofobia, projeto, né? Essa homofobia, mas por construção social. Então, hoje eu sou mais consciente, eu me pego falando uma homofobia e eu já fico ligado, enfim, peço desculpa. É muito importante reconhecer a sua homofobia velada por conta da construção social. É dessa forma que você se torna consciente. Você só pode mudar quando você se torna consciente de alguma coisa. E foi ali que eu fui me tornando consciente. Mas a questão da aceitação, quando eu me assumi, a questão da criança interna, né? Criança ferida interna. Eu acho que foi ali também que eu me assumi gay e me assumi cuidador dessa criança interna que estava muito ferida por conta de todo o histórico. Então, eu acho que eu aceitei mais a minha criança interna do que eu, sei lá, de forma inconsciente eu separei isso e decidi que eu iria cuidar dessa criança interna. Então, eu acho que por isso que eu acabei me aceitando muito bem. Como lidar com preconceito, né? Quando você se assume. Cara, a sociedade, ela tem uma imagem muito pejorativa de homens gays. E é isso que a gente tem que romper, sabe? Não é porque eu me assumi que eu sou aquele menino que é extremamente afeminado e que quer usar roupa de mulheres e que é escandaloso, né? Porque rola muito isso. Não é porque eu sou gay que eu sou esse tipo de menino. Mas não existe nenhum problema em ser esse tipo de menino.
E esse tipo de menino também, ele não deve ser tratado de forma pejorativa. É uma coisa que acontece, né, galera? No meio da nossa comunidade. Até hoje. Mas é uma coisa que a gente tá se desenvolvendo e tá trabalhando isso, né? Acho que a gente tá evoluindo muito. A própria comunidade LGBTQIA+, ela tá se desenvolvendo, sabe? Os homens gays, eles estão se desenvolvendo. Ainda tem essa questão aí do estereótipo hétero, mas enfim, isso é para outro vídeo. Mas assim, quando isso tudo aconteceu, os preconceitos que eu fui sofrendo... Porque assim, no dia a dia, eu não tenho tantos trejeitos tão afeminados, ou pelo menos quando eu não falo, né? Porque depois que a gente fala, a gente... Eita, você olha assim, você fala meio gay, meio viado esse menino. Mas, enfim, as pessoas ainda ficam com dúvida ali quando eu tô trabalhando e tal, quando elas não me conhecem, não sabem a real. Mas a melhor forma de você lidar com preconceito é falar. Falar, ó, não gostei da forma como você falou. Não acho que você tem que pensar assim. Sabe por quê? A pessoa está falando sobre você, cara. É você que tem que definir essa imagem. Você tem que se impor da forma que você quer ser vista e colocar limite do que você não tá se agradando, sabe? Eu acho que essa é a chave de virada pra mim, em todos os momentos. E ela acaba essas situações acabam se reproduzindo. E é nesse momento que você precisa se impor. E todas as vezes que eu falei comigo, porque quando eu não me imponho, eu acabo sofrendo. E eu sofro mesmo. Nossa, aquilo me dói. E eu fico xingando a pessoa na minha cabeça. Então, quando eu não me imponho, eu acabo me traindo, sabe? Então, pra você, um conselhozinho, você que tá se assumindo, cara, trabalha isso, né? Então, tipo, respeita você mesmo e se imponha e não se traia. Se trair, eu acho que é a pior coisa que você vai fazer. Porque a única pessoa que vai conseguir cuidar dessa criança interior, que sofreu preconceito desde criança, que sofreu muita pressão social, a única pessoa que... Porra... Eu percebi que essa câmera ela só grava 12 minutos. Mas a única pessoa que vai cuidar dessa criança interior é você mesmo. Então se cuide, tá bom? E no próximo vídeo eu vou ter que fazer menos de 12 minutos porque minha câmera desliga.